que foi dito: amarás ao teu próximo e aborrecerás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que está no céu, porque faz que o seu sol se levante sobre maus e bons, e a chuva desça sobre os justos e injustos. Pois se amardes somente os que vos amam, que galardão tereis? Não fazem os publicanos também o mesmo? Se saudardes unicamente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os publicanos também assim? Sede vós, pois, perfeitos, como perfeito é o vosso Pai que está nos céus. Amém. Senhor, a tua palavra é a verdade, ela é a verdade absoluta para as nossas vidas. Eu louvo a Deus porque temos o privilégio de poder ouvir esta palavra neste lugar. Podemos nesta noite contemplar a beleza, a formosura do rosto do Senhor neste lugar. Podemos, ó Pai amado, provar, Pai amado, de uma minúscula parte, Pai amado, daquilo que um dia nós provaremos no céu, na tua presença. Eu te louvo por isso em nome de Jesus Cristo. Que tu, ó Pai, fale conosco, que tu nos abençoe com esta palavra, que seja o Senhor a ministrar as nossas vidas nesta noite, neste lugar, em nome de Jesus. Amém e amém. A igreja pode se assentar. Meus irmãos, a palavra do Senhor nos ensina que Jesus veio para inaugurar um novo e vivo caminho, um novo lugar, uma nova diferença, meus irmãos, que seria então, a partir da vinda do advento de Jesus Cristo, nós, meus irmãos, veríamos algumas coisas diferentes. E a palavra do Senhor, nós vemos, e a palavra do Senhor relata isso para as nossas vidas. Então, meus irmãos, por conta destas coisas, de umas tantas coisas, o Senhor, meus irmãos, Ele olha para a nossa vida diante desta situação, e penso, meus irmãos, Jesus, sendo Ele Deus na terra, encarnado na terra, Ele, meus irmãos, sabia de tudo, meus irmãos, o que nós viveríamos. Ele sabia, meus irmãos, de tudo que o nosso coração, os sentimentos do nosso coração, as posições das nossas vidas, os dogmas da nossa vida. Ele sabia, meus irmãos, como a humanidade iria se portar. Ele sabia, meus irmãos, como é que as pessoas iriam então andar. Então, meus irmãos, a palavra do Senhor, e o Senhor vem falando aqui uma palavra de Jesus, esse é o famoso Sermão do Monte ou Sermão da Montanha. Ele vem dizendo aqui de algumas coisas, meus irmãos, que para nós parece ser uma palavra até meio estranha, porque ele diz assim: eu porém vos digo, amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que te odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. O Senhor, meus irmãos, olha para mim e para você como um novo homem na presença dEle. Ele diz assim, lá atrás: você e eu e você, não você, eu e você, que, meus irmãos, lutávamos com as mesmas armas que hoje o nosso inimigo luta com as nossas vidas, que lutava, meus irmãos, com armas carnais, que lutava, meus irmãos, com forças humanas, forças, meus irmãos, do homem, que tinha, meus irmãos, a malignidade no teu coração. Hoje, meus irmãos, o Senhor diz assim para mim e para você: você é uma nova pessoa na minha presença. Você que aceitou um dia Jesus, você que um dia fez o propósito de entregar a tua vida a Jesus, o Senhor está dizendo que nós somos novas criaturas na presença dEle. E aí, meus irmãos, a grande pergunta que nós sempre fazemos: as coisas mudaram? É óbvio, meus irmãos, que tem mudado dia a dia. Porém, meus irmãos, o Senhor e o Evangelho não mudou.
ele continua o mesmo. Essa mesma palavra foi pregada, meus irmãos, há 2000 anos, há mais de 2000 anos, e ela continua a mesma, tendo o mesmo poder sobre nossas vidas nesse dia. E o Senhor está dizendo para mim e para você que um novo homem, ainda que a pessoa te persiga, ainda que te odeie, ainda que falem mal de você, ainda que não queira estar do teu lado, ainda umas tantas coisas aí, o que você tem que fazer? Orar por ele, amar a vida dele, abraçar a vida dele, cuidar da vida dele. Meus irmãos, por que você orar para aquele que está aqui, que você ama, que é uma bênção, o teu parceiro, braço a braço com você, e é essa coisa mais normal do mundo? Mas o que o Senhor quer é que você olhe para o teu inimigo, aquele que não nem fala a paz do Senhor para você, que nem olha para você, e ore pela vida dele, coloque a vida dele no altar de Deus e peça para que Deus abençoe, levante a vida dele, porque, meus irmãos, o comum é você amar qualquer um, mas o incomum, que é aí, meus irmãos, o passo do homem espiritual, do novo homem, é você abraçar aquele que não te ama e dizer: eu te amo, eu te abençoo, eu quero estar com você e ser uma bênção do teu lado. É isso que Jesus está nos ensinando. Amém. Jesus, meus irmãos, ele deu a última gota da sua vida, a última. E sabe o que é que nós muitas vezes queremos, meus irmãos? Só receber. Eu quero receber. E eu pergunto para os amados: o que Jesus fez, irmãos? Ele deu sua vida, deu prazer, deu conforto, não renunciou tudo, e deu tudo por mim, por você. Ele negou, meus irmãos, tudo, renunciou tudo da terra. Ele poderia, meus irmãos, ter, o presidente acabou de fazer esse comentário aqui, meus irmãos, quando Satanás ofereceu para ele, meus irmãos, ele poderia ter aceitado, meu querido, mas ele não aceitou. Ele subiu aquele monte pensando em mim, em você, subiu para que nós fôssemos abençoados, cheios da graça e do poder dele, e cheios da unção dele. E nós, meus irmãos, só queremos receber e não queremos dar. E Jesus só deu. E foi, meus irmãos, foi entregando tudo, e foi entregando tudo. E, meus irmãos, foi subindo o monte, foi subindo para o monte chamado Caveiro, foi subindo. Eu tenho falado aqui, meus amados, não sobrou uma gota de sangue em Jesus. Porque se tivesse sangue, meus irmãos, teria vida. Então saiu tudo. Sabe por quê? Por conta de mim e de você. Para nós, meus irmãos, cumprirmos essa palavra que está hoje liberada sobre o nosso coração, sobre nossa vida, para que pudéssemos ser abençoados. E nós, meus irmãos, olhamos para a obra de Deus, olhamos para tantas coisas hoje feitas dentro da igreja, que é do Senhor Jesus. Eu tenho falado, eu tenho a maior convicção, diante, meus irmãos, das lutas, das pelejas todas, das dificuldades, dos anseios do nosso coração, das perguntas do nosso coração, amados, o Senhor continua sendo o Senhor da igreja. Ela não está abandonada, ela não está à deriva, ela não está perdida, ela não está perdendo. Meus irmãos, a igreja é do Senhor, e Ele é que cuida dela, Ele é que abençoa ela, Ele é que levanta ela, Ele é que fortalece essa igreja, porque ela é do Senhor. A igreja pode até passar pelo momento da aflição, da luta, da dificuldade, contudo, meus irmãos, um dia nós veremos a face do Altíssimo e nós contemplaremos a glória do Todo-Poderoso. Aquele que vencer verá, aquele que vencer verá, aquele que vencer verá o poder de Deus, verá a glória do Altíssimo, estará no lugar bendito e maravilhoso para a glória de Deus Pai. Amém. Meus irmãos, eu penso que Jesus, quando ele subia, ele não olhava na igreja dos irmãos de qualquer forma. Ele olhava para uma igreja gloriosa e poderosa. Amém. A igreja, meus irmãos, hoje eu digo, não tempo físico aqui, não a igreja evangélica de Pinheiros em Indaiatuba, mas a igreja Romero, a igreja André, a igreja Sandra, a igreja Rosana, a igreja Walter,
Esta igreja, meus irmãos, o Senhor nunca viu em nós, meus irmãos, uma coisa qualquer. Ele viu em nós, meus irmãos, um povo abençoado, cheio da graça e cheio do poder do Senhor. Amém. E nós, meus irmãos, por tantas coisas, por isso eu penso até que uma certa distância que hoje tomamos do Senhor às vezes, e aí nós começamos a perguntar umas tantas coisas: Senhor, o porquê disso, o porquê daquilo outro, por que de tantas coisas? Há perguntas nos nossos corações, há anseios nos nossos corações. Hoje, meus irmãos, o presbítero falou aqui na escola dominical, pela manhã, o presbítero Augusto: pastor, mas nós já estamos letrados nesse negócio aí, nós já sabemos, nós precisamos penetrar nesse lugar. Mas, meus irmãos, o Senhor inaugurou um novo e vivo caminho. Nós temos direito, nós temos que tomar posse disso para a nossa vida e mudar, e ir, meus irmãos, avante. Conversei com ele depois sobre isso, e ir avante para esta obra que é bendita. Não adianta eu ficar aqui: mas eu não penetrei, eu penetrei, irmãos, pela graça e misericórdia do Senhor, eu entrei por este caminho, e Deus tem nos abençoado. Eu glorifico ao Senhor por isso.